sobre esse assunto de hoje que tá bombando, que, né, até quando eu vi, assim, a forma como a pessoa se colocou, né, ficou um pouco meio agressivo e tal, mas vocês vejam quantas mulheres passando por essa mesma realidade. Recebi muitos comentários, tanto aqui no direct, quanto nas minhas turmas de mentoria, sobre muitas meninas, muitas mães, muitas esposas passando por essa mesma situação. Primeira coisa, nós precisamos separar a realidade familiar. Gente, é sempre a mesma coisa. Precisamos olhar para a nossa realidade. Então, eu vou separar aqui em duas realidades. Uma, o casal é convertido, o casal é católico, o casal fala a mesma língua, o casal tem a mesma fé, os mesmos ideais, os mesmos sonhos e podem conversar sobre isso abertamente, tá? Um entende o outro. Eles vão à missa, eles se confessam, é uma família católica, é uma família que entende bem a base da igreja, né? A outra realidade é onde uma das partes só compreende, a outra parte ainda não compreende, a outra parte ainda não se converteu, a outra parte não tem esse entendimento, ele não consegue tocar, por mais que você fale, ele não chegue lá. E eu vou te falar, não acontece só com mulher não, eu tenho muitos maridos aqui que já relataram isso pra mim, que eles desejam viver o método, mas as esposas não são poucos, tá? Se o seu caso é você e seu marido são católicos igualmente, têm os mesmos ideais, estão em níveis de profundidade, de maturidade, de fé muito semelhantes, comungam, vão à missa, se confessam, frequentam a paróquia, servem, aí vocês não estão abertos a nada, né? Precisa viver o método natural para poder comungar, para poder se confessar, porque senão estão em pecado grave e não vão poder, né, comungar em sacrilégio e viver a espiritualidade de vocês, né? Por exemplo, nós somos ministros da Eucaristia, mas o meu marido não entende. Não, aí o seu marido precisa entender, entendeu? Ele precisa viver o método ou ser aberto à vida, precisa não fazer uso de contraceptivo, não usar preservativo, nem coito interrompido. Se usar, você precisa falar para ele, olha, nós fizemos isso, então vamos os dois lá no padre confessar. E você precisa falar para ele, você tem que confessar. E eu exijo que a gente não faça mais isso, porque nós dois estamos. Essa não é a realidade da maioria e não é a realidade que foi exposta aqui, né? Não é a realidade da maioria das minhas alunas que comentaram que estão nessa situação. Geralmente as mulheres que estão nessa situação, né, são mulheres em que o marido ainda não se converteu, o marido não é aberto à vida, o marido não quer ter mais filho, o marido não entende essa coisa de método natural. Então veja, aqui temos uma situação extremamente delicada, porque veja, você não pode perder o seu casamento por causa disso. Isso é muito sério, né? Vocês são casados, vocês construíram uma família, vocês têm um filho, você não quer afastar o seu marido, ele não está te atrapalhando a viver a fé, você quer converter essa alma, né? Você quer trazer essa alma para Deus e você está ao lado dele, Deus te colocou aí para levar ele nessa via de santificação. Entende a tua missão? Só que se esse teu marido ainda não está disposto a fazer o método, não quer fazer abstinência no período fértil, não compreende, não tem o que você fazer, tá? Vocês são uma só carne, você não pode se negar toda vez para o seu marido. Se você se negar toda vez, o seu casamento vai ficar em risco, né? Você não vai estar trazendo o teu marido para perto, você vai estar colocando ele cada vez mais longe, aí ele pode ir para pecados mais profundos, né? Carnais, adultério, enfim, tá? A masturbação, essas coisas todas, tá? E não é esse o caminho que a gente quer. A gente quer o caminho de proximidade. Visto que não tem como você se negar ao seu marido, vocês vão ter que usar o preservativo ou o coito até que ele compreenda, tá? E aí, nesse caso, a esposa não está em pecado grave, somente o marido, tá? Mas ouça o próximo, que é mais importante. Só que essa esposa, para não estar em pecado grave, ela precisa estar dando o seu máximo, sabe? Não é assim, meu marido não liga mesmo, então não vou fazer nada, eu vou ficar fazendo o que ele quer e pronto, porque aqui eu estou mais confortável. Não é isso. Essa esposa, ela vai oferecer para o marido os dias disponíveis para o ato conjugal e vai falar, olha amor, aqui a gente não engravida, eu estou infértil, estou aprendendo o método, eu estou me dedicando e aqui a gente não vai usar preservativo nem coito interrompido, eu quero que você me dê um voto de confiança.
entendeu? E assim você vai trazendo esse marido para perto. Você vai falar para ele, olha, eu entendo que no período fértil você não quer, né, fazer a abstinência, e você tem que entender que isso para mim é muito doloroso, é triste, né? Mas eu te compreendo, então você também tem que me compreender, tá? Então essa esposa precisa oferecer outras possibilidades para o seu casamento. Aí essa esposa precisa aprender o método, essa esposa precisa conseguir com que o marido, né, se abra aos atos conjugais sem preservativo e sem coito nessas fases do ciclo, né? Como que ela vai conseguir isso? Aprendendo, conversando e trazendo o marido para o lado dela, sendo uma boa esposa, né, sendo uma boa amiga, uma boa companheira, criando momentos de liberdade para conversar sobre o mais profundo do seu coração, né? Então, eu acho que o principal aqui é o casamento ir bem, é vocês conversarem sobre tudo, é o seu marido entender, mesmo que ele não compreenda, mesmo que ele não seja católico, ele compreendeu o que passa no teu coração, entendeu? E aí você também vai rezar muito pela conversão dele, vai fazer novena, vai fazer quaresma, vai acordar de madrugada, tudo pela conversão dele. Só que não adianta só rezar, né? É oração. Oração é orar e agir. Então eu acho que o teu agir aqui é ser uma esposa companheira do teu marido, sabe?